Eu tô aqui com o Davi Maier. Davi, muito boa tarde. Muito boa tarde, Camila Castro. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. E é um prazer estar aqui com você hoje. Davi, eu gostaria de começar sabendo um pouquinho sobre você. Quem é o Davi? Como que o Davi chegou realmente aí nessa vontade de ser um pré-candidato a vereador de Ribeirão Preto? Só uma correção, eu tenho 23 anos. Ah, desculpa, 23, pessoal, não é 24. Aumentou mais um, deixou mais velho. Então, Davi Maier é um jovem que encontrou na política uma maneira de ajudar o próximo, de tentar resolver alguns problemas. Quando a gente, por exemplo, quando tá como cidadão, a gente comum, pessoa comum da sociedade, a gente consegue ver vários problemas, demais problemas, tanto na política pública interna, no município, como também no estado. É fácil da pessoa ver. Só que nós não temos aquela maneira de poder solucionar. Então, através da política, como se envolver em um partido, é o único meio de você chegar a um pleito, a gente tenta trazer uma solução e melhorar um pouco mais a política, que é tão mal vista hoje em dia, né? E o Davi é um estudante de logística, Ribeirão Pretano há 4 anos e baiano. Nasceu na Bahia, então. Nasci na Bahia. Davi, você falou aí um pouquinho sobre trazer essa qualidade, essa melhora de vida para as pessoas, por isso, então, ser um pré-candidato até como vereança. Fala para mim um pouquinho, se a gente for falar sobre políticas públicas para os jovens, o que a gente consegue trazer de políticas públicas? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo com políticas públicas para a juventude, quando a gente fala política pública para a juventude, não só a juventude, mas também, por exemplo, todos os aspectos de pessoas, a gente tem que dividir em 2 categorias, pelo menos, na minha opinião, claro. A preventiva e a punitiva, né? Por exemplo, qual a política pública para o jovem? Para ele ter menor reincidência em vida de crime, menor invasão escolar, e tudo isso vai passar, querendo ou não, pelo núcleo familiar. Então, políticas voltadas para a família, incentivando o convívio familiar, a imagem dos familiares junto com eles, seja o tio, seja a tia, a avó, o pai, a mãe, dos progenitores. Isso vai dar uma base essencial já para que ele tenha também uma desenvoltura melhor no colégio, por exemplo. E no colégio, com atividades, por exemplo, junto com o colégio técnico, eles vão poder chegar ao mercado de trabalho mais preparado. Então, é tudo uma conjectura, uma conjunção para que o jovem chegue ao mercado de trabalho, chegue à sociedade de maneira apta e que não venha, né, ser levado por diversos outros pensamentos, como do criminalidade, tráfico de droga e incidência ao crime. O teu partido, até como o presidente do partido de vocês, que é o Isaac Antunes, tem sido muito incisivo realmente nesse projeto que foi aprovado aí do Clube de Tiros. A gente realmente legalizar e convidar alguma dessas pessoas, incentivar para que essas pessoas possam, então, fazer o uso ou ser participantes desse programa, você não acredita que a gente está fomentando ainda mais a violência no país? Não, na verdade, o mal como violência está dentro do indivíduo, seja qual for. Cabe a nós dominá-los. Mas a gente combate ele com arma? Como que funciona? Não, mas quando alguém for assaltar ou roubar você não vai dar um buquê de flores. Você vai chamar um policial que provavelmente vai estar armado. Então, se a arma na mão do indivíduo preparado, capacitado, com o laudo médico que fale que ele realmente tem capacidade para ter aquela arma, não é um perigo. Pelo contrário, a arma na mão do indivíduo que está preparado, capacitado, com o laudo médico, é uma salvação no caso de alguém que está desarmado sendo assaltado, ameaçado de morte, por exemplo. Então, eu sou contra, por exemplo, armas ser liberadas a qualquer custo, a qualquer um. Mas desde que tenha um treinamento e ele esteja com o laudo médico capacitado para tal, ele pode exercer o direito. Até porque a segurança pública não é um dever somente do Estado. É diferente. Quando o Estado ele peca em dar segurança pública, a Constituição nos fala que eu devo me manter seguro, me proteger, o direito de autodefesa. Então, se o Estado não consegue suprir a necessidade da segurança pública minha, eu posso sair aqui 11 horas da noite e ser assaltado, então eu vou cruzar os braços? Não, eu tenho que ter o meu direito de me defender. E se eu mostro que eu sou capacitado, então eu posso ter uma arma, por exemplo? É o que eu penso. Esse pós-pandemia, Davi, eu recebi aqui vários psicólogos, médicos, profissionais realmente que conseguiram nos atestar e nos dizer o quanto o pós-pandemia deixou algumas pessoas vulneráveis, entendeu? Até no seu estado aí de dependência emocional, estado emocional. Algumas pessoas que estão doentes de saúde mental realmente.
Será que realmente essas pessoas estão aptas a usar uma arma? Não, se tem o estado mental defraudado, não tá apta. E o laudo médico vai falar isso. Tá. Davi, o que eu queria saber? Você foi muito incisivo nas suas redes sociais também, falando a questão... Eu vi um vídeo que você publicou, eu fiz uma abertura até em Ribeirão Preto, fui convidada aí pela organização da Parada Gay de Ribeirão Preto, para que eu pudesse fazer então aí uma fala em cima do trio elétrico, sobre aí a fomentação do que realmente significa o evento para a cidade, né? Nada que a gente estivesse fomentando, pelo menos eu, Sim. não estivesse fomentando a questão da promiscuidade. Sim. Mas eu peguei um vídeo seu, pós aí a Parada Gay, você, se eu não me engano, foi uma Parada Gay fora do país. Que teve. Não sei se sim, você utilizou um vídeo. Utilizei uma imagem sim Isso, também. uma imagem fora do país e a daqui. Pra realmente, você usou ali termos, entendeu? Digamos, de preconceito com o evento. Qual seria o termo? Eu não lembro o termo exato que você usou, mas nas imagens você mostrava sua indignação, realmente, com algumas coisas que foram ali. E tinha uma pessoa, se eu não me engano, era um pastor, que ele estava tentando pregar, acho que fora do país, perante ali... Não sei se é o André Valadão, acho que era um outro pastor que estava no evento tentando pregar e você viu que um grupo de homossexuais estava ao redor dele ali. Deturpando. Mas será que essa deturpação toda que aconteceu desse indivíduo, desse pastor, tá indo nesse evento para pregar? Não soa realmente como uma forma de preconceito? Ou realmente ele foi em busca da salvação de quem estava lá? Existem duas questões que eu quero pautar aqui primeiro. Primeiro qual é o motivo da Parada Gay? O motivo da Parada Gay seja direitos iguais, seja direitos como indivíduos, pessoas que vivem num país regrado por uma Constituição, a mesma que regra a minha vida, regra a sua, a mesma lei que regra a minha, regra a sua. Se for isso, é louvável e todos os indivíduos e grupos devem lutar e pleitear seus direitos. Agora, se eu usar de um evento que tem como nome para pleitear direitos iguais ou algo do tipo, e dentro desse evento tem lascívia, sensualidade e também tem adolescentes vendo público, porque foi nas ruas, então eu vou bater. Vou bater seja em promiscuidade LGBTQIA+, seja hétero, seja o que for. Vou bater se for promiscuidade pública. Se for defender os direitos dos homossexuais, eu sou a favor. Porque são pessoas como nós, como qualquer outra pessoa. Não tem essa distinção de A, B, não. Todos somos indivíduos, pessoas igualitárias, então merecem ter direitos. Mas, desculpa a palavra, vagabundagem, entendeu? Lascívia, promiscuidade, eu vou bater. E essa questão, a respeito do pastor, eu acho o seguinte: todo local que for público pode receber alguém, certo? Se o pastor foi numa praça pública pregar a palavra, ou foi numa avenida que ia ter um evento, ele não sabia que tinha um evento, ele está pregando a palavra, o evento começa a passar, ele deve sair? Não, com certeza não, mas deixa eu te falar. Ele ir numa parada gay, pregar a palavra perante ali algumas pessoas. Sim. Num dia de parada gay, realmente, você não acredita também que ele tá ali deturpando o direito do outro? Que vem muito de encontro ao nosso tema. Sim. Direito para todos. Porque tem vários locais para ele pregar. Por que ele tinha que pregar justo naquele dia e dentro da parada gay? Por que buscar isso? Porque eu vejo como uma afronta. Você não vê dessa maneira? Não, eu vejo como liberdade individual num ambiente público. Se não pudesse entrar, ele não entrava. Não, sim, evento aberto, tudo bem. Então. Mas tinha que ser lá na parada? Se eu tenho por exemplo, teve o Covid aí fora, né? Sim. Se eu tivesse uma seringa com a solução do Covid, eu tivesse certeza que essa solução poderia salvar a humanidade, eu iria guardar pra mim? É um exemplo. Com certeza não. Você iria distribuir, seja o local que for, ok? Então, no local, eu não me recordo o país que ele estava, mas acredito que tenha liberdade individuais também. Se ele tem a crença dele, que aquela palavra que ele está pregando é uma palavra que pode trazer vida, que pode ajudar o próximo, por que ele vai guardar para si? Então, a partir do momento que ele se dispõe a chegar no evento da parada gay ou o que for, no local público, porque ele não pagou para entrar naquele local público, ele está indo lá com a intenção de ajudar, de levar algo que para ele, na visão dele, é melhor, é bom para aqueles indivíduos lá, e não para afrontar, mas como acolher. Foi isso que ele fez. Agora, se eu abrir uma Bíblia e pregar uma palavra no versículo, é ofensa para a comunidade LGBTQIA+, aí eu não entendo qual estado eles estão vivendo. Ou, por exemplo, trazer para o nosso país. Qual estado? Se não é liberdade de indivíduo, por exemplo? Você falou sobre o benefício da parada, que realmente se é para reivindicar direitos que você acha louvável. Quais são os direitos que você acha que os homossexuais devem ter? Todos que eu tenho.
E por que que agora a gente tem aí dentro até do grupo de alguns deputados do seu partido essa questão toda de querer banir, né, de querer aí interromper um direito que o Supremo já reconheceu, já concedeu. Nós já temos aí mais de quase 80 mil casamentos realizados, legalizados, certo? E por que é que agora, se o direito é do outro, o que que muda? O casamento, ele não é civil? Por que que a gente usa tanto a parte religiosa para realmente demonstrar ou querer uma representatividade daquele preconceito que algum deles carrega dentro de si? A questão do casamento homoafetivo aqui no país, né? Isso. Existem 3 questões. Primeiro, o que é casamento na história, que é uma instituição formada pelos seres humanos há mais de 4.000 anos. O que é casamento? Se os casais homoafetivos eles querem ter os direitos civis igualitários dos casais héteros ou querem deturpar o conceito de casamento e como foi aprovado o casamento homoafetivo no Brasil. São essas 3 questões que vai entrar nessa questão que você falou agora. Por quê? Primeiro, a maneira que foi aprovado o casamento homoafetivo no país é uma maneira errada, errônea de ativismo judicial. Por quê? Porque é uma interpretação do STF, da Constituição, artigo 226, parágrafo 5º, se não me engano, que fala dever de proteção do Estado, a união entre homem e mulher, e dever de lei ajudar a formalizar como casamento. Por proteção do Estado e não por casamento hétero ou na interpretação do STF, claro. O casamento hétero ou homossexual seja algo a mais, um do hétero ou mais do homossexual, não. São todos igualitários. O que acontece é que o Supremo Tribunal interpretou esse parágrafo 226, capítulo 5, como casamento, união estável entre homem e mulher e mulher e homem e homem. Só que está explícito que é homem e a mulher. Não que eu seja contrário que o homossexual tenha o direito de se unir. Eu não sou contra ele. Como cidadão do Brasil, regido pela mesma Constituição e lei, eles devem ter, eles podem ter, eles têm que ter esse direito. Mas não desta forma como foi. Você está entendendo? Mais alguma coisa? O que é deturpar os direitos que você falou, que eles, na terceira opção que você deu, de deturpar esses direitos? Deturpar os direitos, no caso, como eu falei, da forma que foi aprovado, está errado, porque eles interpretaram a Constituição da maneira errada. Pegou um texto da Constituição e interpretou como inconstitucional. Eu tenho vídeo, eu até falei pra você para colocar, não vai dar para colocar, mas vou disponibilizar na minha rede social, @oDaviMaia no Instagram, ou Davi Maia Direito Ribeirão no YouTube. Vou disponibilizar esse vídeo e mostro na Constituinte de 88 os deputados debatendo e deixando claro que a intenção deles colocar homem e a mulher era claro para que não tivesse uma alusão futura a casamento entre homem e homem, mulher e mulher. Não que eu seja contra, eu não sou contra que eles tenham o mesmo direito do que nós héteros tenhamos, mas eu quero que esse direito seja alcançado na forma legal, constitucional, que seja pelo voto, e não por uma atividade jurídica, um ativismo judicial. Deu para entender? Sim. Não sou contra que vocês, seres humanos como qualquer outro, independente de sua liberdade sexual, tenham o direito de se unir. Só a favor, mas não desta forma. E por que então fazer essa alusão do casamento civil ao religioso? Fazer alusão civil ao religioso. O que é que acontece? Quando tem a lei para querer proibir o casamento homoafetivo, é uma lei que quer preservar o conceito de casamento. É essa a questão. Vamos lá. O que é o casamento? O casamento é uma instituição humana, da espécie humana, que é feita de forma natural, e o conceito de casamento é esse: monogâmica, para que tenham responsabilidades com a prole futura, porque seres humanos, diferente dos animais, eles têm que passar o arcabouço de direito, de cultura, de história, que vem de anos e anos. Nós sabemos disso. Nossa sociedade é governada pelos ideologias dos mortos. Eles comprovaram o que deu certo e hoje nós usamos isso. Por exemplo, a maioria das leis, Estado de Direito, por exemplo, a organização social do Ocidente, da nossa civilização ocidental, é regida pela moral e ética cristã, direito romano e filosofia grega. Todos eles passaram. Nós estamos aqui. E se a sociedade só está estruturada do jeito que está, porque está baseado no que já foi provado. E como conservador, você trouxe o conservador para o seu podcast, como conservador, eu penso que eu devo proteger o que deu certo
e melhorar o que deu errado, em pequenos ajustes, e não acabar com tudo. Quando eles colocam uma lei para dizer assim, casamento homoafetivo, eles estão disturpando, alargando o conceito de casamento. Um conceito que já existe há mais de 4.000 anos. Se a parada gay, LGBTQIA+, e tal, LGBT, eu não sei, um monte de letra e um mais no final, não é verdade? Sim. Esse mais significa o quê? Diversidade. Sim. Se é um grupo diverso, por que tratar em um conceito que é pequeno, que tem estrutura ali para reger aquilo ali, que tem uma norma para entrar naquilo ali? Se é diverso, tem que ser tratado de forma diversa. Se é algo diverso, que nós não tratamos antes, então venhamos legislar, tratar, ou seja, deturpar o conceito de casamento, que já existe há mais de 4.000 anos, como a união monogâmica entre heterossexuais, é o que acontece, é o que sempre existiu o conceito de casamento. Alargar esse conceito de casamento, deturpar esse conceito de casamento, para colocar a união de diversidade, não vai caber nesse, vai só destruir o conceito, é essa a questão. O homossexual deve unir-se com direitos civis igualitários a qualquer outro. A questão aqui que eu tô falando é o casamento. Deu para entender ou não? Sim. Tá, o casamento. Então vamos lá. O indivíduo, ele é um cidadão de bem comum, paga impostos como todos os outros cidadãos. Então quer dizer que o que não pode acontecer é esse indivíduo quebrar essa doutrina religiosa que cada igreja tem. Porque a sua igreja, você que é religiosa que você está falando é no seu pensamento, porque eu ainda não referi religião. Não, mas eu quero falar sobre religião a respeito disso, da pergunta que eu estou fazendo para você. Porque então, essa doutrina religiosa que é pregada, porque assim, a gente tem várias religiões, cada uma tem a sua doutrina e todas devem ser respeitadas. Até porque se existe ali e cada pessoa ela se sente bem, se aceita naquela religião, se faz ela feliz, então ali que é onde ela se encontrou. Sim. Se esse indivíduo paga impostos, se ele busca realmente, por que na maioria das vezes a religião busca então, se dois homens chegarem lá para falar que eles querem casar, eles realmente não aceitam isso? Ou duas mulheres? Cada instituição religiosa tem seu direito canônico e é preservado pela Constituição. Tá, nós ouvimos esses dias o Papa, fazer aí fez uma colocação realmente que os tempos têm mudado, certo? Sim. E que a Igreja Católica devia ali rever realmente, não usou essas palavras, mas foi praticamente isso que eu estou te dizendo, essa questão toda dessa questão canônica, que realmente tem trazido, mas que o mundo, as gerações têm mudado. Por que então a gente ainda vive dentro da questão, Cristo não veio para todos? Por que a gente realmente consegue fazer essa acepção tanta de algumas pessoas, principalmente dos homossexuais? Olha, como eu estava falando, casamento é um arcabouço, um arquivo jurídico de história que existe há mais de 4.000 anos. A gente pode pegar lá da época dos Sumérios, por exemplo. O rei Amaruk IV, que ele fez o Código Civil mais antigo da história. Só colocar no Google depois, ou quem estiver me assistindo pesquisa. É o Código Civil mais antigo, que regia leis de civilidade, comportamento entre indivíduos e também protegia a forma heterossexual de casar para a permanência da espécie somente, e não proibiu a homossexualidade de forma alguma. Aí você pega para os egípcios, eles casavam também, tinha várias esposas e tal, mas só uma tinha o direito de esposa. Aí você pega para os gregos e assim vai. A gente pode entrar nesse assunto outra hora. O que acontece é que, como o Estado é um Estado laico, engloba uma região onde tem diversas pessoas de diferentes opiniões políticas, opções sexuais e religiosas, é preservado pela Constituição, pelo Estado de Direito, a liberdade de religião. Cada religião, em cima dessa liberdade que eu estou falando que é preservada pelo Estado, deve decidir como é feito suas cerimônias. Eu não posso deturpar a minha fé para incluir o outro. A minha fé é o que é há mais de 1.000 anos, há mais de 2.000 anos, há mais de 4.000 anos. Se a pessoa não quer se adaptar a esta fé, então ela vai procurar uma fé, como você mesmo falou, que melhor lhe agrada. Tem várias religiões no mundo. Sim. É essa a questão. A sociedade tem mudado. O Estado, ele tem que englobar essa mudança. Mas não tem que obrigar essa mudança para todo mundo, ok? A partir do momento que eu tenho minha liberdade de minha crença, a minha crença tem que ser valorizada. Eu não posso deturpar minha crença para colocar outra pessoa. A outra pessoa que está querendo chegar que tem que mudar para se adaptar. É essa a questão que vale aqui. Se, por exemplo, a Igreja Católica não aceita um casamento homoafetivo, eu vou procurar um exemplo. Uma igreja que aceita o casamento homoafetivo.
tem a liberdade. Ah, não tem igreja, então eu vou fundar uma, funde uma. É isso que é a liberdade do Estado democrático, laico e tal. É não ser uma teocracia, por exemplo. Uma ditadura, por exemplo. É essa a questão. Olhar esses casamentos, como você disse, vocês pregam muito, o teu partido sempre pregou muito sobre Deus, pátria e família. Família realmente, a gente vive, né? Nos últimos tempos a gente tem visto aí modelos de famílias diferentes daqueles de um homem e uma mulher. Hoje em dia, tem crianças a serem adotadas que realmente 2 mulheres conseguem lá no centro de adoção, de acolhimento, adotar aquela criança e serem 2 mães. Ou 2 pais também, ir lá adotar uma criança e serem pais daquela criança. Ou então, 3 pessoas da mesma casa e sem vínculo nenhum afetivo, também adotar e criar uma criança. Então nós adotamos, nas escolas principalmente, a gente tem tido nos últimos tempos o Dia da Família. Mas o Dia da Família é exatamente para isso, porque antigamente tinha o Dia do Pai, o Dia da Mãe. Algumas crianças são órfãos, não tem mais pai, não tem mãe. Então as escolas aderiram aí para o Dia da Família. Por que então, se você acabou de dizer que luta, que respeita tanto o direito do outro, por que a gente precisa exemplificar a família somente com um homem, uma mulher e o filho? Porque o conceito de família tradicional é um conceito que existe há mais de 4.000 anos. Se quer ter uma união estável com outra pessoa, tem que ser formado outro conceito. A questão aqui é o seguinte: família, como você tem falado, a família engloba várias famílias, vários aspectos de famílias e tal, etc. Ok. De onde é que veio essa tentativa de mudança? É revisionismo histórico, que é baseado em emocionalismo moral. O que é o emocionalismo moral? Emocionalismo moral é a tentativa do homem, enquanto indivíduo, de ser feliz quebrando qualquer barreira moral possível. Ou seja, se eu encontro uma barreira aqui, eu tenho que ser feliz. Então, se eu tenho que ser feliz, eu tenho que tirar essa barreira. E eu vou lutar para que seja tirada essa barreira histórica. Que Augusto Conte fala que nós, como indivíduos de sociedade, vivemos baseados na governança de indivíduos que já estão mortos. Por exemplo, o que os meus passados provaram que deu certo, eu vivo hoje, e a sociedade só é o que é hoje porque nós preservamos isso. A partir do momento que eu vivo no emocionalismo moral, revisionismo, eu acabo tirando todas essas barreiras morais que regem, que é a âncora da nossa sociedade. Então a questão aqui não é você deturpar um conceito de família ou casamento. A questão aqui é, se é diversificado, se é diversidade, como tá lá LGBT, que o alfabeto todo mais, se é diversificado, então que tenha uma maneira diversificada de tratar. 2011, ainda não era aprovado o casamento gay na França. Em 2011, 2 casais homoafetivos foram lá e pediram a Assembleia Constituinte, a Corte Constituinte, para aprovar o casamento deles. Qual foi a resposta do Tribunal Constituinte da França? Que segundo os homossexuais que pediram, eles pediram em base no artigo da Constituição que falava de direitos igualitários, igual nós estamos falando aqui. E falaram que está ferindo a Constituição por não ter direitos igualitários. Vai lá o Tribunal da França e fala o seguinte: tratar de forma igual os iguais e tratar de forma desigual os que são desiguais. Em outras palavras, preservar a igualdade. Aristóteles falava, a pior coisa é você tratar igual aquele que é igual, não vai ter equivalência. Ou seja, se quando tem as passeatas da LGBTQIA+, da parada gay, fala diversidade e tal, diverso, tem que ser diverso, colorido e tal. Se é diverso, por que tem que ser tratado com um artigo, com um conceito que é tão pequeno ali, tão restrito à família monogâmica, heterossexual, com um filho e uma prole? É o conceito do casamento de mais de 4.000 anos. É o conceito de família há mais de 4.000 anos. Aí vem o grupo LGBTQIA+, todo e o alfabeto, e quer deturpar um conceito que existe sempre existiu, desde a época dos sumérios, passando pelos gregos, o pessoal de Abraão, de Israel, os vikings, todos, sempre existiu esse conceito. O que eu estou falando, se vocês são diversos, que sejam tratados de forma diversa, que venham ter seus direitos resguardados, como os meus direitos, mas não deturpando. Então não colocar essas colocações da maioria dos deputados, dos vereadores, ou até mesmo do ex-presidente que vocês tinham do seu partido, colocando dessa maneira que você acabou de dizer, por que então, dentro de um pleito ali, de um plenário, de uma casa de leis tão respeitada, né? A gente tem aí um deputado do teu partido que foi o mais votado, que também, né, representa aí a juventude,
Que diferença faz? Se ali tivesse um deputado que tivesse careca, eu rasparia minha cabeça para entrar ali, para usar aquilo, para realmente ofendê-lo? Por que então eu vou entrar com uma peruca para afrontar uma candidata transexual que também concorreu a uma eleição quanto ele, ganhou nas urnas quanto ele, também como uma das mais votadas? Não é uma falta de desrespeito também? Primeiro eu quero mandar um grande abraço pro Nicolas Ferreira. Sou seu fã, admiro muito se você estiver me ouvindo. E segundo é o seguinte, o que o Nicolas Ferreira quis fazer, e deu para entender o mínimo daqueles que estejam fora de uma bolha ideológica, é que ele pregou a histeria coletiva. O que é histeria coletiva? Por exemplo, ele tá se fantasiando de mulher, mas ele não é mulher. É um exemplo, não é verdade? Se fantasiou, ele é de mulher, mas não é mulher. Ok, mas se ele usar o chapéu a peruca de mulher para tratar um assunto sobre mulher, ele não vai trazer uma visibilidade para aquilo? Vai. Seja bom ou ruim, vai. Ele vai trazer uma mídia em cima daquilo. Então foi o conceito, a intenção dele. Trazer uma mídia, uma luz para algo que ele iria falar. Se eu colocar a peruca, você tá falando dele aqui agora. Se ele não tivesse colocado peruca, dificilmente você teria falado dele aqui agora. Sim, não, eu usei o termo exatamente por isso. Porque colocar a peruca como ofensa, não usar peruca ou não. Não foi como ofensa. Como você sabe que foi como ofensa? Nós vimos a ofensa que foi feita. Como foi a ofensa? Entrar dentro de uma Câmara. Dentro de uma casa de leis. Sim. Ele entrar com uma peruca para afrontar uma candidata homossexual, uma candidata uma transexual que ele fez, entendeu? Mas ele afrontou como? Ele estava usando sobre aquilo para falar... Ele colocou uma peruca e afrontar? Não, ele já vem com afrontas, Desculpa, Davi. Ele já vem com afrontas desde a época que eu também consegui entender o posicionamento dele quando ele trouxe que uma candidata homossexual não poderia disputar as Olimpíadas com uma mulher... Certo? Uma heterossexual. Mulher, como isso. Mulher biológica. Uma mulher biológica. Então, o seguinte, até aí, ele colocar o posicionamento dele, pra ele usar a questão dos músculos, tudo aquilo que ele usou, eu super entendi. Mas por que a afronta da peruca? Por que entrar? Por que gesticular? Por que fazer todo aquele arsenal, um circo? Porque quando a gente tem que falar sobre direitos, quando a gente quer impor verdades, e quando a gente realmente... É só a gente falar com seriedade. Algumas pessoas... Realmente... O que é que o grupo LGBTQI+ faz pra chamar atenção? Não, mas qual grupo você está dizendo? Você está dizendo... A gente tem vários grupos. Se a gente for dividir a classe dos LGBTs... Agora eu vou entrar nesse contexto com você, então. Nós temos vários grupos, como os heterossexuais também. A gente não pode falar que todos os heterossexuais são pessoas aí que a gente, vamos dizer... todos são lindos. Entendeu? Não, todos respeitam, todos preservam esse direito da família. Eu e você sabemos que a gente coloca ali na prática o direito da família. Porque o homem respeita, um homem e uma mulher. Mas nós sabemos que esse mesmo cara que vai, que xinga, que ofende, que fala, se pegar o homossexual, se pegar aquela transexual, se pegar aquela travesti, eu bato, eu espanco, que muito deles fazem. Mas nós sabemos também que nos momentos... fala? Muito dos heterossexuais. Você sabe disso. E nos seus momentos de diversão, o que eles fazem? Eles vão até a rotatória Mincalil pegar essas mulheres. Aí eu não sei, eu não faço parte desse grupo. Não, você não. Tô dizendo o grupo. Você não classificou em grupo? Como você acabou de dizer do grupo dos homossexuais. Eu também eu penso igual a você. Eu acredito também que os grupos dos homossexuais, eles já começam aí se autodestruir quando eles começam a fomentar a promiscuidade. E pessoas igual você olham o grupo dos homossexuais, nesse que você classificou, achando que todos são iguais. Não, eu não acho isso. Entendeu? Mas foi o que você acabou de dizer. Por que que os homossexuais... o movimento LGBTQIA+. O movimento LGBTQIA+. Existem homossexuais, lésbicas, que não se encaixam nesse grupo. Que são pessoas de bem da vida, que não tem problema algum. Eu tô falando a pauta do que eles dizem defender, ok. Da maneira que eles defendem, não. Mas qual que é essa maneira de defender que você quer dizer? A maneira de defender é de fazer um protesto, uma parada gay, onde tem menina mostrando a bunda do lado de criança, isso é certo? Beleza, ok. A parada gay de Ribeirão que teve, eu tenho vídeos, eu fiz um vídeo mostrando, eu borrei a cara, claro, para não receber processo e tal. Já recebi 2. Mas eu borrei a cara. Tinha meninas dançando de forma sensual ao lado de crianças, de adolescentes, 12, 13, 14 anos. Mas nas festas de aniversário infantil a gente também não tem meninas sensuais dançando? Você vai falar, eu vou respeitar a sua tô te respeitando. O que é que acontece? Isso é uma maneira que eles fazem de chamar a atenção para a causa deles. Discordo. É uma maneira, mas eu discordo.
O Nicolas Ferreira, no regimento da Câmara, não tem nada que proíbe ele de entrar com uma peruca lá. Ele entrou com uma peruca lá, foi o que você acabou de falar. Aí afronta a Duda Salabate, eu acho, Duda Salabate, eu não sei nem se ela usa peruca, mas pelo jeito deve usar, né? Ou não? Não sei. Porque você tá falando que afrontou ela, ué? Então por que afrontou? Não afrontou só ela. A gente não tem só uma Duda Salabarte dentro da Câmara, que é uma candidata homossexual, uma transexual. Eu quero entender. Nós temos uma Erika Hilton. Eu só quero entender por que afrontou. Me mostra o seu conceito de afronto. O cara chegou com a peruca lá e falou sobre mulher, afrontou. Mas é uma afronta, eu não tô dizendo pra você... Só o fato dele usar a peruca na Câmara. Sim, ele quis usar aquilo, ele quis se travestir, fantasiar daquela peruca, realmente, pra usar como insulto, como afronta. Porque senão, por que ele em todos os dias que ele está dentro da Câmara, que ele está ali no plenário, e ele não precisa usar a peruca pra colocar os posicionamentos dele? Ele usou a peruca no Dia da Mulher para chamar atenção para uma pauta digna, que é os direitos das mulheres, que estava sendo usurpado nas competições, como você acabou de falar, por homens biológicos. Então, para chamar atenção disso, como é que ele vai fazer? Ou coloca a peruca, todo mundo tá falando dele até hoje, já passou isso aqui, ó, e nós estamos aqui falando dele ainda. Valeu, a intenção dele valeu. Tanto valeu que ele ainda tá lá no cargo. Com certeza. Foi expulso, não perdeu o mandato, porque não tá no regimento isso aí. Sim. Falando... Desculpa, só pra gente terminar isso aqui. Eu e você pode discordar da maneira, mas eu acredito que do resultado não, porque a intenção dele era ter mídia e teve mídia. Então, mas o problema não é nem esse. Entendeu? Que a gente... A nossa discordância não é nem que a questão de ter mídia ou não ter mídia. Eu discuti com você que agora o desrespeito. Que você achou que é desrespeito, eu não acho. Entendeu? É desrespeito. Entendeu? É a mesma coisa de eu entrar no INSS, vendo 10, 15 mil pessoas lá usando muleta, e eu usar uma muleta pra começar a fazer sátira de eu que sou totalmente, que estou sem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de deficiência, e eu fazer uma sátira ali, ou um deboche com quem realmente está com uma muleta. Eu acho diferente, mas a sua visão tá pautada na sua mente e isso não vai sair. Ele usou isso, peruca, pra chamar atenção pra uma causa justa, e ele teve a mídia que ele quis. Falando ainda sobre essa questão dos homossexuais, que você disse, desse dever e direito igualitário, o que você pensa a respeito aí dessa questão dos banheiros, né? Que é tão discutida, é tão falada aí essa questão dos homossexuais, das transexuais, tá usando o banheiro feminino ou masculino? Desde que tenha feito a cirurgia de transição de sexo, pode usar. Tá. Fez a cirurgia então o problema ali acabou. Em partes. Porque eu também ouço alguns conservadores, vamos dizer, que a maldade, a fomentação da promiscuidade está na mente. Então, quer dizer... mente de qualquer um, independente de hétero ou homossexual. Então, mas então fazer a cirurgia, então, igualar ali realmente a questão do sexo, pode, então, vocês vão sempre achar louvável, então, que essa transexual... tanto um transhomem quanto um transmulher possa usar o banheiro de um shopping. Fez a cirurgia de transição de sexo, arrancou o órgão ali e tal, fez a transição, pode usar, ué. Tá, então a maldade acaba A maldade tá na mente de qualquer indivíduo. A questão aqui está de um homem de homem biológico, que é uma trans, né, uma mulher trans, eu me confundo às vezes sobre isso, mas eu acho que deu pra entender, né? Sim. De entrar, tirar seu órgão genital na frente das meninas, de crianças, de esposas, de mulheres de famílias tradicionais, por exemplo, de igreja, crentes, e elas vão olhar assim, querendo ou não, é sexo oposto, é algo constrangedor, entendeu? Se fizer a cirurgia lá e tal, mudou o sexo, então não vai ter esse problema. Se é uma trans, se identificou mulher, então faz a cirurgia. Vai usar o banheiro comum da mulher normal, não tem problema. A questão aqui é você incentivar aquilo ali, a lascívia. Porque, querendo ou não, a maldade, como eu falei, está dentro de todos os indivíduos. Cabe a nós dominá-la. É isso aqui. Dentro do grande número do índice que a gente tem no país, o Brasil, infelizmente, é o país aí que tem mais mortes de gays, travestis, transexuais. Do mundo? Então, do mundo, né? Mas a gente está aí realmente num ranking, vamos dizer, quase chegando ali no primeiro lugar, com tantas mortes. Nós tivemos até uma morte aí de uma ex-vereadora, Maria de Franco, que se considerava homossexual, que era homossexual, se considerava não, que era homossexual e realmente morreu. Falta ainda, o que eu vejo, desculpa, Davi. Falta ainda, você falou tanto do Nicolas que eu fiquei com o nome dele na cabeça. Falta ainda, Davi, realmente políticas públicas, como você disse, que o dever igualitário deve existir, deve ser respeitado, para que nós possamos trazer para as empresas homossexuais, travestis,
que realmente possam trabalhar nas empresas privadas ou até mesmo no poder público, entendeu? Para fazer a diferença. Porque a maioria das travestis, transexuais que eu conheço, elas saem de casa aos 14 anos e o único caminho que elas têm é a prostituição. Sai de casa por quê? Porque os pais não aceitaram ali a condição delas. Muitos pais conservadores, por não conhecerem a verdade e talvez também por não respeitarem os seus filhos, é por conta desse discurso que na maioria das vezes, esses mais antigos, não. Ah, sim, tem que deixar não generalizei. Estou falando em geral. Isso, aí eu tô esse discurso, eu ia concluir. Esse discurso que é pregado, na maioria das vezes, eu costumo falar sempre isso. Sim. Aquele churrasquinho que tem de domingo, que na maioria das vezes dá algumas casas, um familiar chega e faz um tipo de piadinha. Nós tivemos aí, né, há muito tempo, o seu gestor maior do teu partido, que foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele usou as redes sociais durante 4 anos para usar uma ofensa, até de baixo calão, com um governador fazendo sátiras realmente para uma calça apertada. É esse tipo de piada, esse tipo de vexatória realmente que aumenta e que dentro da cabeça desses mais conservadores aumenta ainda mais esse tipo de preconceito a essas pessoas. A pergunta sua é sobre a calça apertada do Dória ou sobre o tratamento da família com... O tratamento da família, é isso que eu quero saber. O tratamento da família, o que acontece? A gente tem que colocar parâmetros. Quais parâmetros a gente tem que colocar como Estado democrático, tirando crença, religião e tal, etc. Parâmetros, qual parâmetros? Onde é a ofensa? Aqui a gente colocou a ofensa, aquele que ofendeu que pague pela ofensa. É assim que a gente vai colocar direitos igualitários, simples assim, entendeu? Agora, se eu não puder fazer piada porque o cara usou uma calça apertada, eu posso fazer piada sobre o quê? Entendeu? Aonde é que eu posso fazer uma piada? Não é uma ofensa. Se eu usar uma calça apertada e meu colega ali fizer... Não. A gente tá falando... Você sabe a intenção e o intuito daquela piada. Não. Nós não estamos falando de eu ver na rua um homem que seja um cowboy usando uma calça apertada. Então, todos a gente tá acostumado a ver. A gente tá falando realmente daquilo que é usado, certo? Pra diminuir aquela pessoa. Eu tô te falando como insulto, como provocação. Foi esse minha colocação. Qual a linha tênue entre provocação e piada pra você? Porque antes... Pra eu poder responder, eu tenho que entender o que é piada e o que é ofensa pra você. Você não entendeu que isso é um insulto? Não é um insulto, pô. Não, por que usar, então, com tantas pessoas, com tantos cowboys que usam uma calça apertada, ele usar do governador pra intencionar, dizendo que aquele governador era um homossexual? Eu não sei se ele falou isso, eu não vi. A intenção foi essa, a piada foi essa, a sátira foi em cima disso, entendeu? Eu julgo fato. É isso que eu tô dizendo pra você. Você não acredita que realmente é esse tipo de comentário, de piadinha, que realmente aumenta dentro da cabeça de muitas pessoas essa questão do preconceito se alarmar e trazer essas pessoas realmente pra cometer esse tipo de crime? Mortes, espancamentos, que a gente tem visto aí todos os dias? Porque eu não vejo os heterossexuais apanharem quando eles saem de uma boate. Eu vejo os homossexuais. Não, eu vejo os homossexuais. Porque eles estão ali vivendo a vida deles. Os heterossexuais não, pelo contrário. São os heterossexuais que saem de suas casas para bater neles. Para espancar eles, entendeu? Qual a maior parte? Existe mais na sociedade heterossexuais ou homossexuais? Os que eu acredito que são assumidos... Se a gente for olhar pelos... Os assumidos são menos, mas os que não são assumidos são a maioria. A questão é o seguinte, você tá tratando... Nós temos homens casados dentro de casa que são homossexuais e não se assumiram. Pode falar. Pode falar. A questão é o seguinte, você trabalha muito com suposição. A intenção do presidente foi zombar a cara do Dória porque tem cowboy, ele não escolheu o cowboy, escolheu o Dória pra zombar. Onde que você viu? A intenção. Como que a gente julga a intenção? Porque a intenção é relativa. O que pode ser intencional para um pode ser intencional para o outro. Aí fala que existe vários homossexuais que estão escondidos e não saíram como pai de família. Se existe ou não existe, eu não sei. O que eu julgo aqui é o fato, é o que acontece, o que é concreto. Agora, se a gente passar a julgar o que é concreto, aí a gente vai ter algo comum pra gente poder conversar aqui, entendeu? O que eu acho é que tanto héteros quanto homossexuais são perseguidos em saída de balada. Pô, qualquer um, se sair 11h30 da noite em um bairro comum, pode ser assaltado, morto, uma menina estrupada vindo de uma faculdade, qualquer uma pode ser, pô.
agora mais homossexuais são mais. Não, a gente tem que fazer direitos iguais também nessa questão de falar assim, eles são mais perseguidos. Não, somos todos perseguidos. Vamos parar com essa distinção de pessoa, de homossexual, de hétero, são todos iguais. Vamos fazer política para todos e não política para homossexual ou para hétero. É para todos, pô. Igualmente, entendeu? Não tem essa distinção. Como eu falei, eu não julgo pessoa por opção sexual, por corpo, classe média. Eu julgo por ser pessoa. É da espécie humana. Então tem o mesmo direito do que eu. É isso que a gente tem que fazer, na minha visão. Se o outro não concorda com essa visão minha, então o problema é do outro. Ah, mas o fulano, que é político do seu partido, não concorda com isso. Então chama ele e conversa com ele. Eu concordo com o que eu tô falando. Eu responsabilizo pelo que eu tô falando. Você tá em Ribeirão Preto há 4 anos. Sim. Essa visão que você chegou aqui, acompanhou dessa última gestão que a gente está tendo aí, tanto no executivo quanto no legislativo, qual que é o seu posicionamento e o que você acha que falta, ou realmente você vê uma cidade totalmente transformada da qual você veio, da qual você morava na Bahia? O que eu acredito em Ribeirão é assim, toda administração pública e todo mandato legislativo tem seus prós e seus contras, tem os seus benefícios e seus malefícios. Eu acredito que o mandato para a prefeitura do Duarte Nogueira poderia melhorar, tanto na reurbanização da cidade, que ele está fazendo agora, mas é época de eleição também, né, a gente entende, mas está fazendo agora, reestruturação de pontos turísticos, por exemplo, a Praça 15 e tal, reestruturar pontos históricos da cidade para ser uma cidade mais visível, visada. Eu acredito que poderia melhorar mais nesses pontos também, por exemplo, reurbanização. Tem um ideal também, por exemplo, reincidência de roubo de carro e levado para bairros mais distantes de Ribeirão Preto, como Desova. Poderia ser uma matéria de legislação da Câmara Municipal, que talvez não foi esses mandatos com a Câmara que está hoje, porque geralmente é roubado os veículos no centro de Ribeirão, nos bairros mais ricos, é levado para os bairros mais distantes, que é próximo de Canaviais, para desovar. Aí vai lá a BAEP, vai lá a polícia, a Romo, e consegue recuperar esse veículo. Então, fazer um plano melhor ali para poder controlar, entrou um veículo aqui que está rastreado, aí tal, e controlar mais essa situação. Então, acredito que toda a administração tem seus pontos positivos e negativos. E o ponto que eu vejo assim, que poderia ser mais positivo, reurbanização, validação mais dos centros históricos de Ribeirão Preto, por exemplo, Praça 15, dá um desconto ali para o comerciante reformular a fachada do comércio, algo do tipo assim, controle para os carros que são roubados, veículos que são roubados, não ser levados para os bairros distantes de Ribeirão Preto e ser abandonado lá sem ser encontrado, já que é encontrado sempre lá, vamos fazer uma barreira para poder não mais colocar lá, entendeu? Eu acho que seria, e eu acho sim também que a legislação municipal deveria melhorar muito. Os políticos, por exemplo, esse tempo, acredito que você também ficou sabendo, você também deve ter participado, da questão de querer aumentar a quantidade de vereador. Ah, agora tem que aumentar para 27. Tem que aumentar para 27 porque eu que tenho que pagar o seu salário? Que você está sendo ineficiente, vereador, é isso? É isso que a gente tem que fazer? Não. Seja eficiente. Tira a bunda do sofá, tira a bunda da poltrona, vai fiscalizar as obras na rua, vai fiscalizar o prefeito, vai propor legislação municipal, vai atender o pessoal fora do seu gabinete. Aí você vai ver que a Câmara Municipal vai ser bem mais eficiente e vai parar. Aumentar a quantidade de vereador. Eu acho que isso seria uma pauta boa para a gente falar de melhorar. Você não concorda? Seria uma boa para melhorar a Câmara Municipal? Se os vereadores começam a tirar a bunda da poltrona e sair? Foi a pergunta que eu te fiz. Realmente o que falta, entendeu? Uhum. Da administração que você encontrou, tanto no legislativo Sim. quanto no executivo aí. Se tem pontos favoráveis que você posicionou, mas também a gente tem visto a ineficiência aí tão grande da maioria daqueles vereadores que lá estão e nada fazem. Que há muito tempo estão lá, alguns, acho 2, 3 mandatos, né? E estão do mesmo jeito. E eu acredito que nessa próxima eleição aí... que Você vai acredita ter... então que na próxima eleição a gente precisa fazer uma reformulação na Câmara? Com toda certeza. A gente tem que ter pessoas, rostos diferentes. Pessoal, não adianta simplesmente ficar falando, ah, mas o político tá assim, a política é assim. Política é feita por pessoas. Pessoas têm que estar em partidos. Partidos têm seus problemas, têm seus prós e seus contras. Então você tem que entender que se você quer mudar a política, então eleja pessoas. E se quer que seja uma política diferente, eleja pessoas diferentes. Pegue pessoas que vêm do meio social. Pega pessoas que nunca tiveram lá e tal. Porque se você elege sempre o mesmo, por que vai reclamar das ratazanas? Elas sempre estiveram casa lá. Davi, eu quero agradecer a sua participação. Desde já agradecer o convite, quando você aceitou o nosso convite. Queria que você deixasse um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os seus telespectadores, o nosso programa.
Você que aí vem como um pré-candidato, né, no próximo ano, já começando aí a pré-candidatura, dizendo aí se você vai ser um candidato realmente de uma única identidade ou se você realmente vai lutar aí pelas bandeiras que você vai brigar. O que eu acredito é o seguinte, pessoal, a gente tem que ter oportunidade, como ela falou, de expressar o que a gente pensa. Nós não, como eu falei, eu vou deixar claro de novo, porque talvez alguém pode fazer um recorte aí e tal, para prejudicar a minha imagem. Quando eu falo alguém da internet mesmo. Pessoal, a gente não é contra equivalência civil de direito, compartilhamento de bens e tal, sucessivos e tal, de homossexuais, nada, porque é pessoas comuns como qualquer outra pessoa. A gente não olha para pessoas por ser hétero ou não. A gente olha para pessoas por ser pessoas e tem esse direito por ser pessoas. Agora, a nossa briga aqui é sobre o conceito de casamento, que há mais de 4.000 anos o conceito de casamento é para heterossexuais e monogâmico. E sobre isso nós vamos pautar, vamos bater. E a respeito do pessoal da parada gay, LGBTQIA+, até o assessor do governo de Alagoas foi me mandar mensagem no Instagram lá. Pessoal, é o seguinte, se tiver lascívia, vagabundagem, patifaria, eu vou bater seja de hétero ou seja de homossexual, independe. A minha ideia é o seguinte, é trazer uma visão política para Ribeirão Preto, despertar uma juventude conservadora para Ribeirão Preto e despertar esse pessoal para a política conservadora. Entender que não existe só o ponto de esquerda, a juventude de esquerda que faz marcha da maconha, parada gay, marcha das vadias. Não. É a juventude de direita também, que luta pela família tradicional, que luta por uma administração limpa, que luta para ouvir o povo e atender o povo. Acredito que seja isso. E que venham novos políticos ano que vem. Eu acho que você também é pré-candidato, né? Sim. Então, que você venha também defendendo suas pautas, defendendo o que você crê, e que venhamos, você ou quem estiver eleita ano que vem, venha junto com essa legislatura 2024, propor coisas de fato que melhorem a vida do cidadão ribeirão pretano e não que vai atrapalhar a nossa vida, porque política, às vezes, acha que fazer política é só fazer lei. Às vezes as leis que vocês fazem atrapalham mais a nossa vida do que ajudam. Obrigada, Davi. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês todos que ficaram conosco até agora. Pedir aí para que vocês possam continuar curtindo as nossas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Quarta-feira que vem também teremos aí um grande papo, na próxima quarta. Convido a vocês aí a mandar suas sugestões de tema. Quero te lembrar sempre que a sua opinião é muito importante para nós. Para vocês que ficaram conosco até agora, meu muito obrigado e fiquem com Deus.